No vídeo de hoje falaremos sobre módulos fotovoltaicos, monocristalino ou policristalino. Qual a melhor dessas duas tecnologias para o Brasil? Vocês verão também ao longo do vídeo que cada afirmação foi baseada em pesquisa científica, reforçando o caráter técnico e educacional. Sabemos que existem várias tecnologias fotovoltaicas comercialmente disponíveis. Dentre elas, podemos citar as tecnologias de silício cristalino fotovoltaico, onde se enquadram o silício monocristalino e o silício policristalino. Temos as tecnologias de filme fino, onde se enquadram o silício amorfo, silício microcristalino, seleneto de cobre, índio e galho e o telureto de cádmio. Temos também as tecnologias de células solares sensibilizadas por corantes e outras tecnologias que são comercializadas ou estão em desenvolvimento. Mas se existem várias tecnologias comercialmente disponíveis, por que falar somente dos módulos fotovoltaicos mono e policristalino? Isto porque, em 2009, a tecnologia dominante em módulos e células fotovoltaicas baseadas em silício mono e policristalino já representavam aproximadamente 80% do mercado global. Diante deste cenário, coube aos fabricantes e distribuidores de módulos fotovoltaicos decidirem quais opções de tecnologia fotovoltaica oferecer para o mercado brasileiro. E atualmente, no mercado brasileiro, existem diversas opções de módulos fotovoltaicos com diversos fabricantes e diferentes tecnologias, assim como uma ampla faixa de potências nominais. Mas quais foram os critérios de escolha para se trazer esses módulos? Baseados em quais requisitos? Assim como em qualquer projeto, existem várias condições ambientais que afetam a saída de um sistema de energia fotovoltaica. Esses fatores ambientais devem ser levados em consideração para que o cliente tenha expectativas realistas da saída do sistema. Aqui temos duas folhas de dados. À esquerda, a folha de dados para um conjunto de módulos policristalinos e à direita, a folha de dados para um conjunto de módulos monocristalinos, todos de um mesmo fabricante e quantidade de células por módulo. Os módulos foram classificados de acordo com a sua potência nominal máxima, sob condições de teste padrão STC, que consideram uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, massa absoluta do ar de 1,5 e temperatura da célula a 25 graus Celsius. Observem que os parâmetros elétricos em ambos os módulos, sob condições de teste padrão, variam muito pouco entre si. Além disso, as eficiências dos módulos de mesma potência são iguais. Contudo, basta sair das condições de teste padrão para que esses parâmetros se alterem de modo significativo. Observem que a potência nominal máxima foi reduzida. Os módulos de 290 Wp policristalino passam a ter uma potência nominal máxima de 214 watts, e os módulos monocristalino de 290 Wp passam a ter uma potência nominal máxima de 213 watts. Esses parâmetros foram levantados nas condições de temperatura de operação nominal dos módulos, irradiância de 800 watts por metro quadrado, massa absoluta do ar de 1,5, temperatura ambiente de 20 graus Celsius e velocidade do ar de 1 metro por segundo. Observem que ambos os módulos foram caracterizados com base em 3 coeficientes de temperatura. O primeiro relacionado diretamente com a potência do módulo, o segundo com a tensão de circuito aberto e o terceiro com a corrente de curto-circuito. A temperatura de operação nominal dos módulos é de 43, mais ou menos 2 graus Celsius. Portanto, a partir da própria folha de dados do equipamento, fica claro que a temperatura do módulo é um parâmetro que tem grande influência no comportamento de um sistema fotovoltaico, uma vez que ela modifica a eficiência do sistema e a energia de saída. Além disso, os parâmetros atmosféricos, tais como nível de irradiância, temperatura ambiente, velocidade do vento, sujeira, poeira e as condições particulares da instalação também têm influência. Vamos verificar como se avalia a eficiência do módulo em função da temperatura? A equação 1 apresenta a corrente de curto-circuito instantânea em função da temperatura atual do módulo, onde o alfa é o coeficiente de temperatura da corrente de curto-circuito, já visto anteriormente, o S é a radiação incidente em watt por metro quadrado, o ISC é a corrente de curto-circuito da célula nas condições de teste padrão e o ΔT é a temperatura de operação do módulo. A análise da eficiência do módulo é realizada através do fator de forma.
onde o fator de forma é diretamente proporcional ao ponto de máxima tensão, VMP, e o ponto de máxima corrente, IMP, e inversamente proporcional à tensão de circuito aberto, VOC, e à corrente de curto-circuito, ISC. Para o cálculo da eficiência, utilizamos a equação 3. Já sabemos que, com a variação da temperatura, a corrente de curto-circuito pouco se altera, porém, a tensão de operação das células sofre uma grande variação. Isto pode ser visto diretamente através dos valores dos coeficientes de temperatura relacionados a esses parâmetros. Quando a temperatura aumenta, mantendo-se a irradiação constante, tem-se uma pequena elevação dos valores de ISC e de IMP. Porém, os valores de VMP e VOC decaem significativamente, o que resulta em uma redução de cerca de 0,5% por grau Celsius a eficiência do módulo. Os módulos fotovoltaicos absorvem até 80% da irradiação. Contudo, apenas 5 a 20% é convertido em eletricidade, dependendo da tecnologia de célula fotovoltaica utilizada. O restante dessa energia é convertido em calor. E devido a este efeito, em dias ensolarados, os módulos fotovoltaicos podem atingir temperaturas de até 35 graus acima da temperatura ambiente. Em condições climáticas quentes, como no Arizona, as temperaturas do módulo podem atingir de 85 graus a 95 graus Celsius, dependendo das condições de montagem e operação. Nos piores cenários, alguns dos componentes podem atingir temperaturas tão altas que podem até comprometer os requisitos de segurança e funcionalidade do módulo e de seus componentes. Os efeitos da temperatura são resultado de uma característica natural dos módulos baseados em células de silício cristalino. Eles tendem a produzir maior tensão à medida que a temperatura cai e tendem a diminuir a tensão em altas temperaturas. Qualquer sistema ou módulo fotovoltaico deve incluir o cálculo de ajuste devido ao efeito da temperatura. Portanto, uma das características que devem ser levadas em consideração na hora de atender aos requisitos de um projeto é que as informações técnicas são fornecidas para condições de teste padrão, as quais podem nunca ocorrer na prática. Segundo, é que o conhecimento confiável do desempenho dos sistemas fotovoltaicos sob as condições reais em que eles irão operar é essencial para a correta seleção do produto. Pois bem, já vimos o que acontece em campo e a explicação dessas ocorrências térmicas com base em modelos matemáticos. Mas o modelo matemático foi baseado em quê? Vamos ver o que a física nos diz a respeito desse fenômeno? Sabemos, desde a física do ensino médio, que, quando a temperatura aumenta, há mais vibrações na rede interna do material, nesse caso, na rede cristalina do silício. Alguns elétrons perdem sua energia por meio de interações com essas vibrações, em vez de contribuírem para a corrente elétrica. Esse fenômeno ele aumenta à medida que a temperatura aumenta devido ao aumento das vibrações. Então, quantificamos esse fenômeno usando o coeficiente de temperatura, que nos diz quanta potência é perdida para cada aumento de 1 grau Celsius. Continuando, um dos parâmetros mais importantes do material em relação a esse fenômeno é a ordem dos átomos na rede cristalina. Os materiais monocristalinos são assim caracterizados por terem uma perfeita ordem recorrente e, portanto, têm as maiores vibrações e maior sensibilidade à temperatura. Já os materiais policristalinos têm apenas ordens recorrentes curtas, portanto, têm uma sensibilidade moderada à temperatura. Vemos aqui alguns exemplos de redes policristalinas. Observem que existem pequenas ordens recorrentes de redes cristalinas. Cada grão de cristal é limitado por fronteiras. As fronteiras entre os grãos evidenciam o ângulo de desalinhamento de cada rede cristalina, cada grão vizinho. É possível observar também que cada grão tem apenas uma ordem recorrente. Se fosse um material monocristalino, não existiriam desalinhamentos na rede cristalina e veríamos apenas uma ordem recorrente. Vamos voltar a falar novamente dos coeficientes de temperatura. A média dos coeficientes de temperatura em módulos de silício monocristalino é de cerca de menos 0,446% por grau Celsius. E a média dos coeficientes de temperatura em módulos de silício policristalino é de cerca de menos 0,387% por grau Celsius. O efeito dessas diferenças é muito importante em países quentes, como o Brasil, pois, como já falamos, uma célula fotovoltaica sob o sol estará bem mais quente do que a temperatura ambiente.
E para que a sua temperatura esteja na faixa dos 25 graus Celsius, que é a temperatura nas condições de teste padrão, é necessário que a temperatura ambiente esteja em quase 0 graus Celsius. Dada toda essa explicação, vamos interpretar o que ocorre com os parâmetros elétricos do módulo de silício policristalino da folha de dados mostrada anteriormente. Nas condições de teste padrão, temos uma potência máxima de 290 watts, uma tensão de circuito aberto de 38,5 volts e uma corrente de curto-circuito de 9,72 amperes. Os coeficientes de temperatura do módulo são γ, que é o coeficiente de temperatura relacionado à potência máxima do módulo, e é igual a menos 0,39% por grau Celsius, beta, que é o coeficiente de temperatura relacionado à tensão de circuito aberto, e é igual a menos 0,29% por grau Celsius, e alfa, que é o coeficiente de temperatura relacionado à corrente de curto-circuito, é igual a 0,05% por grau Celsius. Isso significa que, para cada grau Celsius que a temperatura do módulo estiver acima de 25 graus Celsius, a potência máxima do módulo cairá a 0,39%. Para cada grau acima dos 25 graus Celsius, a tensão de circuito aberto cairá para 0,29% e a corrente de curto-circuito aumentará em 0,05% para cada grau acima dos 25 graus Celsius. Agora vamos supor a compra de dois módulos semelhantes de 100 watt-pico. Um deles será de silício monocristalino e o outro será de silício policristalino. Vamos considerar o coeficiente de temperatura do módulo monocristalino igual a 0,5 e o coeficiente de temperatura do módulo policristalino igual a 0,4. Em laboratório, quando a temperatura das células forem de 25 graus, ambos produzirão 100 watts. Entretanto, em campo, no meio do verão, a temperatura da célula atingirá por volta de 65 graus. Então, o módulo de silício monocristalino produzirá 80 watts e o módulo de silício policristalino produzirá 84 watts. Isto dará uma diferença de 4% em relação à potência em condições de teste padrão. Portanto, com base nas verificações práticas dos fenômenos aqui apresentados, modelo matemático e na física envolvida, podemos tirar as seguintes conclusões a respeito do tema abordado. Se você comprar um módulo mono de 340 watts, no verão ele produzirá quase como um módulo poli de 325 watts. E ultimamente, muitos módulos monocristalinos estão apresentando em seus datasheets baixos coeficientes de temperatura, na faixa de 0,4%. Contudo, é preciso ficar alerta, pois a física nos diz que quanto mais os átomos do material são colocados em ordem estrita, mais a temperatura o afeta. Os módulos fotovoltaicos policristalinos, eles são menos sensíveis à temperatura do que os módulos monocristalinos. E em países quentes, como o Brasil, aconselha-se o uso de módulos fotovoltaicos menos sensíveis à temperatura. Portanto, entre um módulo mono e um poli, o mais indicado seria um policristalino. Bem, era isso que gostaríamos de apresentar nesse vídeo de hoje e agradecemos a atenção de todos.